Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É um grande prazer estarmos aqui hoje para o estudo resumo do capítulo 14 do livro Nos Domínios da Mediunidade, cujo título é Em Serviço Espiritual. De que trata esse capítulo? Esse capítulo trata da continuidade ou não das relações conjugais após a morte de um ou de ambos os cônjuges, e também do processo obsessivo praticado dos encarnados para os desencarnados ou de desencarnado para desencarnado, processos obsessivos à distância, através de fluidos teledinâmicos à distância, e a dificuldade dos espíritos superiores em resolver esses nossos problemas. É disso que trata esse capítulo, né? Então vamos lá. Encerrada a reunião mediúnica, Aulos, Hilário e André Luiz se afastaram um tanto da casa espírita e logo foram procurados por Abelardo Martins. Abelardo Martins, ele é o ex-esposo já desencarnado da dona Celina, a médium sonambúlica de elevado nível moral que participou das reuniões mediúnicas, recebendo o pior dos espíritos e a mensagem teledinâmica, a mensagem de forças de movimentos distantes de um espírito muito superior que acompanhava a reunião mediúnica. Ela era uma médium, a médium mais elevada daquele grupo, com excelentes qualidades morais, o que permitia que a comunicação superior fosse transmitida de forma automática, basicamente sem interferência dela, e ela também estava mais apta a receber os espíritos, digamos, com maior dificuldade, com nível de inferior mais elevado, já que a luz desintegra as sombras. Então, o Abelardo Martins, ele, digamos, já procurou Aulos para a realização de um outro serviço, né? Ele pede auxílio para Libório dos Santos. Libório dos Santos foi o primeiro que foi atendido na reunião mediúnica pela dona Eugênia, a médium inspirada. Ela não era médium sonambúlica como a dona Celina, e teve o primeiro atendimento de Libório dos Santos. O Libório dos Santos é aquele que morreu no período carnavalesco, que no começo do carnaval pegou o dinheiro da sua mãe, que era destinado à aquisição de remédios. A mãe estava na iminência da morte e foi curtir o carnaval, afirmando que iria dar só uma saidinha e que logo voltaria. A mãe estava temerosa porque ela tinha algum grau de ciência da sua debilidade física e da própria iminência da morte. E então Libório dos Santos ele voltou no último dia de carnaval, na quarta-feira de cinzas, num estado bastante precário pela ingestão das drogas lícitas ou ilícitas, e quando chegou em casa a mãe já estava sendo socorrida pelos vizinhos e não mais o reconheceu. Ele próprio, no estado em que se entrava, entrou no banheiro, ligou o aquecimento a gás da casa e adormeceu, acabando falecido, dado como se fosse um suicida. Se passou mais ou menos uns 5 anos desse episódio e ele tem obsidiado a sua namorada, a sua antiga companheira, a ponto dela adquirir dificuldades psicológicas muito severas e até físicas, porque ele até se alimenta dos fluidos que ela ingere dos alimentos. Ele vê, ouve e fala, basicamente, por ela, pelas sensações físicas. Ele está vinculado a ela, e ela, depois das dificuldades, procurou a casa espírita para receber atendimento que possa lhe dar saúde psicológica e saúde física. Então, o esposo da dona Celina, a médium, pede auxílio para esse primeiro caso. A reunião mediúnica mal acabou e já há uma necessidade de socorrer novamente aquele espírito que foi o primeiro a ser atendido, um dos atendidos na reunião mediúnica, já há necessidade de atendê-lo novamente.
E o Abelardo Martins, esposo da dona Celina, solicita a intercessão de Aulus. André Luiz percebe que pela linguagem, pela voz, pela entonação de voz, pelas maneiras que Abelardo Martins, ele não é um espírito evoluído. Pelo contrário, ele está muito arraigado, muito vinculado ainda ao meio terrestre. E Aulus diz a ele que então há uma necessidade que a dona Celina, que acabou de trabalhar na reunião mediúnica, venha em sono, que ela se desdobre em sono, que ela se desliga em sono, ela não se desdobra, ela não está nesse estágio, já está bem mais evoluída, ela se desligue do corpo. Então eles vão esperar num jardim próximo que o Abelardo traga a sua ex-esposa. E nesse ínterim, então, Aulus conversa com André Luiz e Hilário a respeito da continuidade ou não das relações conjugais. Ele diz que, explicando o caso de Abelardo, para concluir de caráter genérico a respeito das nossas relações conjugais. Ele vai dizer que Abelardo desencarnou cedo pelos excessos de todas as espécies, que muito voluntarioso, muito impulsivo. Ele vagou por regiões de sombras por longo tempo. Ele também tentou obsidiar a própria esposa. O texto fala vampirizá-la, sugar as energias, viver como se ainda estivesse vivo com relação às questões da sensibilidade que se pode sentir. Porém, ela, já bem mais evoluída que ele, não permitiu. Pelo que descreve o Livro dos Médiuns, a forma de combater uma influência espiritual um tanto inadequada, né? Ela mostrou para ele que ela não estava enganada, ele que muitas vezes a tratava de certa forma como se fosse uma serva dele quando eles estavam encarnados. Então ela mostrou que ela não estava iludida, que ela não estava enganada, venceu-o sendo mais paciente que ele próprio se impacientou, venceu também não só pelas questões dos sentimentos, mostrando-se mais paciente, mais serena, como também pelo bom comportamento. Ela também orava por ele, tratava-o com relação aos assuntos indevidos que ele desejava praticar, com graus de alguma severidade e também de benevolência, e também pedia auxílio ao anjo da guarda e aos bons espíritos para que ele fosse socorrido. Então, primeiramente, ele percebeu que seria impossível influenciá-la. Então ele se afastou e vagou por região de sombras vinculados a espíritos rebeldes e incivilizados. Mas pela oração que ela fazia e pelo trabalho mediúnico que ela realiza, ela angariou diversos amigos espirituais que o trouxeram de novo ao bom caminho. E ele, percebendo então o seu comportamento voluntarioso, o seu comportamento impulsivo, um tanto indevido, ele que morreu sem ficar resignado com a morte, compreendeu a sua situação e passou a ser admitido numa instituição, ainda na região umbralina, como servidor. E, apesar dessa diferença evolutiva entre eles, o amor deles tem uma raiz muito profunda, tem raízes muito profundas de vidas anteriores, mesmo com as grandes diferenças evolutivas, a ponto dele, que tem um serviço árduo no auxílio a pessoas com um problema psicológico, algumas dificuldades psicológicas muito significativas, ele tem um árduo trabalho, ele pode, em alguns momentos, descansar na casa dela, porém sem as práticas de natureza inadequada. Ele agora está buscando um bom comportamento. Ele ainda sofre as consequências do mau caminho que ele trilhou, então o maior céu possível para ele é o retorno à casa em que ele residia com a esposa. Então ele participa
depois dos serviços árduos que ele realiza cuidando de ensandecidos, ele participa do Evangelho no Lar, na casa da Dona Celina. Ele vai à reunião mediúnica na qual ela frequenta e, de vez em quando, quando é oportuno, quando surge a oportunidade, ambos também trabalham juntos na recuperação de outros amigos espirituais necessitados. Ele sonha, ela é o modelo de progresso. Ela serve para ele de uma referência para que ele próprio progrida. E ele tem sonhado, ele tem aspirado que ele consiga recebê-la depois do desencarne dela já com um nível evolutivo um tanto mais significativo. E é por isso, então, que ele trabalha. Então, a relação conjugal entre eles, num grau mais adequado de comportamento e de nível moral, continua no plano espiritual, mas isso não é a regra. É mais comum que os casamentos sejam casamentos de provações. E aquele cônjuge que falece, frequentemente, ele sai da prova adquirindo a paz do resgate cumprido e eles não continuam aquela relação de mais fraternidade pelo pensamento, né? Não continuam. A regra é que realmente são casamentos de provações e cumprida a prova, o espírito que desencarnou, o cônjuge que desencarnou, ele continua, porém, em outros locais. Ele carrega a paz do resgate estabelecido. Agora, existem casos em que essa comunhão mental, quando o nível de sentimentos de fraternidade entre os cônjuges é superior aos pensamentos, à rotina do cotidiano, mesmo que haja um segundo casamento, com frequência existe uma permuta mental, continua constantemente uma permuta mental entre o cônjuge que partiu e o que ficou, ainda que ele esteja casado em segundas núpcias. Bom, e qual é o ideal? O ideal é que nós atinjamos a bem-aventurança, que nós atinjamos o quê? O amor puro. E como se atinge o amor puro? O amor sublimado. O amor sublimado se atingimos com a renúncia. Em regra, nós atingimos esse nível de bem-aventurança, esse nível de amor, através do sacrifício dos nossos próprios sonhos. Não realizando os sonhos que nós desejamos em prol da felicidade do cônjuge, em prol da felicidade do outro. O que, em regra, só acontece para a maioria das pessoas atualmente no mundo de provas e expiações quando nós desencarnamos. Então, digamos, a morte é uma intimação à fraternidade, que, se não aceita, implica em sofrimento. E nós não atingimos um grau mais puro de amor. É quando, pela morte, somos convidados os pais, por exemplo, a deixar que os filhos sofram as provas necessárias para o seu processo evolutivo. Ou quando um cônjuge deixe o outro com as suas entregue o maridos a outros irmãos ou a outras irmãs, né? Conforme seja a mulher ou o marido que desencarne. Então, o amor puro efetivamente será conquistado pela renúncia dos nossos próprios sonhos, e a morte, em regra, para nós é um convite a essa fraternidade. Então, esse é o caso relativo às questões conjugais, que nós, quando não sabemos renunciar aos nossos próprios sonhos, ainda que tenhamos bons sentimentos com relação àquele cônjuge, com relação àquela pessoa que vive conosco, nós não atingimos o amor puro, porque não estamos sacrificando os nossos próprios sonhos em prol da felicidade do outro. O grau de amor mais sublime é quando justamente ocorre o sacrifício dos nossos interesses em prol
daquele companheiro ou daquela companheira. E se isso não acontece, mesmo que gostemos da pessoa, tenhamos um, um, um bom sentimento e ainda com um determinado ânimo de auxílio, ainda não podemos atingir o grau de amor um tanto mais sublimado. Então eles estão tratando dessa questão quando então chega o Abelardo com a dona Celina já separada do corpo físico através do sono. E ele vem. André Luiz, que anteriormente percebeu que ele era um espírito bastante terreno, com características bastante terrenas, ele agora está mais leve, está mais com comportamento melhor, mais adequado, é que ele absorve da dona Celina as energias de alegria, as energias de ânimo, as energias que o levam a um estado melhor. E eles seguem então pela região umbralina, penetram numa região nebulosa na qual as estrelas desaparecem. E fica totalmente tudo escuro e são guiados apenas pela lâmpada que Abelardo carrega, observando simplesmente o caminho por onde eles passam. André Luiz percebeu, e eles estão caminhando assim por alguns minutos, que o ar parecia piche gaseificado. E ele começa a ouvir imprecações, impropérios, soluços, gritos de revolta dos espíritos que estão ali em volta, naquela região, mas ele não pode vê-los. Tudo é uma escuridão total, só vê em algum caminho. Quando chegam ao local, é um hospital simplório, com até pouca iluminação, poucos recursos e com muitos doentes, muitos enfermos para serem atendidos e alguns enfermeiros cuidando de todos eles. Era tão precário que André Luiz se assustou com o sofrimento e a falta de recursos para atendimento dos doentes. O diretor desse hospital, que é uma casa de auxílio como existem aos milhares nas regiões umbralinas, o diretor dela era Justino. E o Justino, como eram muitos dementes presentes na casa, muitos desesperados, ele não conseguiria acompanhar a equipe, mas deu toda a liberdade para que eles agissem. Então, e aquele local era tão precário assim, porque também os doentes não ficavam ali uma estada muito longa. Era bem curta, um período bastante curto, e a depender da reação deles, se houvesse uma aptidão para a recepção do que era necessário para que eles progredissem, eram levados então a uma instituição mais adequada para atendê-los. Agora, caso a reação fosse indevida, inadequada, eles voltavam para as ruas, voltavam para os locais dos seus próprios interesses, porque aquele tratamento na reunião mediúnica e a própria continuidade do tratamento num hospital ainda que precário não foram suficientes ainda para retirá-los daquele estado do ambiente em que eles vivem, naquela permuta de pensamentos inadequadas. Então eles seguem, vão se aproximando de Libório dos Santos e André Luiz percebe que ele está com um olhar esgazeado, transfigurado, talvez por forças ocultas, com pensamentos ocultos que estão dominando a sua mente. Ele nem percebe eles ali ou está indiferente à presença deles. E Aulus vai dizer que ele estava com a mente dominada pelos pensamentos da companheira. Aquela que ele obsidiava, que ele vampirizava, que ele sugava as energias, deixando ela também um tanto adoentada da alma e do corpo, incluindo a psicologia e o físico, ela própria o está influenciando agora. Os pensamentos dela estão presentes na cabeça dele, por isso o olhar enlouquecido, o olhar vago, indiferente à presença dos espíritos que estão ali para
auxiliá-los, é que ele está com a cabeça agora dominada por ela. E Aulus vai dizer que aquilo é o comum de todos os doentes que estão ali naquele local. Esse é o comum. Eles estão influenciados por fluidos teledinâmicos que o prendem a pensamentos trevosos, lhe impedindo o progresso. Se no capítulo anterior estudamos que a dona Celina recebeu os pensamentos luminosos que se estendeu a toda a sala, a todo o ambiente no qual estavam sendo atendidos aqueles espíritos sofredores na reunião mediúnica, em que a dona Celina deu aquela comunicação com extrema clareza, de forma automática, sem nenhuma interferência, sendo uma comunicação útil para todos também agora. Todos aqueles que estão naquele hospital precário da região umbralina estão todos influenciados, como semelhantemente aos casos dos médiuns torturados na Terra, como são os exemplos que nós lemos nesse próprio livro. O Libório dos Santos, que obsidia a noiva, agora ele recebe a influência dela própria, que foi buscar a casa espírita em busca de saúde e melhoria. Temos o caso da epilepsia, né? Dos dois irmãos que em vida anterior, um era médico e roubou-lhe a esposa, dificultando-lhe também a vida socioeconômica, e aquela outra jovem que em vida anterior havia assassinado o pai porque ele não lhe abençoava o casamento, já que ele havia percebido que o noivo só tinha interesses econômicos pela moça e ela o havia matado. Agora ela sofre basicamente a influência do pai, né? O pai a obsidia de forma significativa, e o caso dela é até de sonambulismo torturado. Ela entra no estado de hipnose e repete basicamente tudo integralmente o que o pai se manifesta. E agora no plano espiritual, o processo é idêntico, eles estão na mesma situação, todos os desencarnados assemelhados a médiuns torturados, né? Todos semelhados a médiuns torturados. E Aulus vai dizer que frequentemente, quando o médium está obsidiado e é aliviado dos vexames, das humilhações que os espíritos inferiores provocam, ele próprio médium reclama a presença daqueles espíritos e se ligam automaticamente, novamente, a esses próprios espíritos, né? Ainda que haja uma vontade dos espíritos superiores em separá-los. Porque se não houver uma modificação espiritual através de uma renovação de pensamentos, obsessor e obsidiado, na verdade, eles se alimentam reciprocamente dos fluidos uns dos outros. Eles se nutrem dos fluidos um do outro. E, neste caso, o que ocorre é uma cristalização do pensamento através dos hábitos, o que é a maioria dos casos de obsessão, e são imensos obstáculos a um processo de separação definitiva. Então vejamos que, na verdade, a maioria dos casos de obsessão, o que há é uma prisão recíproca. O que há é uma união recíproca entre eles, porque eles se alimentam dos fluidos uns dos outros. E aliviado o processo obsessivo, aquele obsidiado, ele sente falta, ele sente um vazio e reclama a presença daquelas energias, e a ligação ocorre novamente de forma automática, apesar do trabalho dos espíritos de tentar separá-los, que vai demandar, então, um prazo longo, porque a separação de fato só ocorrerá se houver uma renovação mental. Eles estão cristalizados no hábito dos pensamentos indevidos, se alimentam daquelas energias. Tanto é que André Luiz percebeu que o Libório dos Santos, que estava com o olhar esgazeado, demasiadamente abertos os olhos,
parecia transtornado por uma força oculta que o pensamento dela estava nele. Num determinado momento se mostrou mais dominado, mais pálido, mais angustiado, e André Luiz inferiu que ela, a jovem obsidiada que procurou o centro espírita para receber a cura, para melhorar, estava agora mais próximo. André Luiz inferiu que estava mais próximo e de fato estava. Quando ele acabou de conjecturar essas assertivas, ela se aproximou. Ela entrou no ambiente e falou: Libório Libório, não nos separemos porque você foi embora, voltemos para a nossa casa. E o Hilário justamente se espantou significativamente. Ué, mas não foi essa moça que bateu a casa espírita pedindo atendimento, pedindo socorro? Esse espírito não acabou de ser atendido na reunião mediúnica? Acabou de ser atendido. Por que ela vem aqui se ela diz que quer a liberdade e a melhoria da saúde psicológica e física? Ela falou isso. E Aulos diz: pois é, isso é o que ela acha que quer, isso é o que ela pensa desejar, mas no fundo ela se alimenta dos fluidos enfermiços do companheiro. Eles estão assim presos uns aos outros no intercâmbio de fluidos de natureza inferior. Ela se nutre desses fluidos enfermiços. E diz Aulos, milhares são os casos como esse na Terra, né? Em que nós, os encarnados, e os desencarnados, no caso próximo, com características próximas às nossas terrenas, características terrenas nossas, e nós estamos adaptados. Nós nos adaptamos às nossas doenças. Nós adaptamos-nos aos nossos pensamentos adoentados pela lei do menor esforço. E nos dizemos prejudicados na questão da saúde com relação a essas doenças e esses pensamentos. E subtraída a presença daquele obsessor, sentimos, diz o livro, um grande vazio, reclamando de volta à própria enfermidade, porque desejamos a posição de vítima na qual nós nos comprazemos. Então, o obsessor e o obsediados, eles estão unidos numa vida mental na qual se nutrem de fluidos enfermiços, e só a renovação do pensamento é que vai dar liberdade. Solução, muitas vezes, dores maiores são chamadas a agir na alma sobre dores menores para que haja um despertar para a questão do vício. Então, no caso de Libório dos Santos, a noiva, desdobrada pelo sono, né, se aproximou mais dele, pedindo para que ele voltasse. Ele estava super satisfeito, como uma criança, porém, de repente, ela viu a dona Celina e se encheu de ciúmes, né? Perguntando: mas quem é essa mulher? Quem é essa mulher? O que ela faz aqui e tal? E a dona Celina, com extrema humildade, com extrema simplicidade e infinita bondade, porque já era característica dela, se aproximou dela: minha filha, ele está doente, vamos auxiliá-lo a repousar. E ela não suportou justamente o grau evolutivo da dona Celina, a sua humildade, a sua simplicidade, a sua bondade, e gritou palavras inadequadas, palavras irreproduzíveis, e saiu desabaladamente. E Aulos diz: vejam como é a beleza da lei divina, porque os sentimentos indevidos dela, a inferioridade dela, o ciúme que ela teve, o sentimento menos digno que ela teve, nos é bastante proveitoso. É a ela mesma e ao próprio Libório dos Santos muito produtivo esse sentimento inferior de ciúmes, porque vai permitir um intervalo de tempo justamente para
incursão de pensamentos mais nobres que levem o Libório dos Santos à reflexão. E ela vai acordar, lembrando que encontrou o Libório dos Santos com uma outra mulher, pintando a cena conforme as suas próprias visões, porque cada um, na verdade, vê e ouve conforme o que traz em si mesmo. Então, o Abelardo Martins estava agora extremamente alegre, acariciando o Libório dos Santos, feliz pela melhoria do seu pupilo, dos doentes pelos quais ele trabalhava. Ele está antevendo justamente um prazo de renovação mental para o Libório dos Santos. E o Hilário se fez novamente assombrado, que é o título do capítulo, Em Serviço Espiritual, porque a quantidade de serviço é imensa em todo local. Vejam, eles estavam tratando com encarnados, agora estão tratando só com desencarnados. Eles estavam numa reunião mediúnica, trabalhando, e agora estão fora de uma reunião mediúnica e o serviço continua. O serviço, então, está por toda parte, quando estamos acordados, quando estamos dormindo, quando estamos na vida, quando estamos na morte, e ele se impressionou com a quantia de serviço a ser realizado. E Aulus lhe diz, sim, efetivamente, a inércia é uma ilusão e que preguiça é fuga, cujas consequências, tanto da inércia quanto da preguiça, é a aflição, porque as tarefas estão aí a todos os instantes a serem cumpridas por todos nós para a construção de um mundo melhor. Que Jesus nos abençoe.